Bom, hoje então nós teremos duas palestras aqui, né? É isso? A primeira palestra então será proferida pelo nosso colega Giovanni Dietrich e quando eu falo colega, pessoal, ele não quer ser chamado de doutor, não vai ficar chateado, certo? E o doutor Peterson de Andrade. Então, alguns dos presentes já iniciaram aqui uma revisão dos valores da aposentadoria e recuperação do imposto de renda que é deduzido na fonte dentro da própria prévia, né? E alguns já tiveram seu desfecho, outros estão aguardando o desfecho e outros gostariam de saber e conhecer um pouco melhor tudo isso, né? Como é que está, como poderia fazer para conseguir algum sucesso nisso. Então, nada melhor do que eu passar isso a palavra aos dois doutores para que expliquem para vocês como é que é a situação, o que poderia ser feito e depois se faz uma troca de perguntas. Depois eu apresentarei os outros palestrantes. Ok? Bom dia a todos. Agora mais de perto, ou mais oficialmente, né? É uma satisfação rever os colegas com os quais eu convivi por tantos anos, né? Nós vamos nos dividir da seguinte forma: o Dr. Peterson falaria, ou falará, sobre a parte mais técnica, judicial, de processos, e eu quero fazer alguns comentários que eu acho pertinentes, que podem interessar a todos vocês, né? Primeiro, relembrar que existe, então, desde a gestão do Dr. Vardir, né? Um convênio entre a associação e o escritório de advocacia do Dr. Peterson de Andrade, né? Já existem muitos colegas com processos em andamento, alguns já com soluções positivas, outros pendentes, porém em fase já de cálculo ou execução. Quer dizer, existem as mais variadas situações nos processos em andamentos com os colegas. Também comentar que, infelizmente, a justiça brasileira anda bastante lenta, morosa, e também os processos variam em termos de tempo de solução. Alguns são resolvidos rapidamente, depende muito da vara em que cai, o juiz que vai analisar, enfim, é uma série de coisas que fazem o processo seguir mais lentamente ou mais rapidamente. Também é importante a gente comentar, talvez o Peterson depois detalhe também, que na parte de revisões de aposentadoria existem muitas teses, algumas já pacificadas pelos tribunais superiores e outras ainda em discussão. Aqui vai ser falado bastante sobre a desaposentação. A desaposentação é abrir da aposentadoria atual e partir para uma nova, com novos cálculos atualizados. Também o Peterson detalhará isso. E também queria comentar rapidamente que existe uma programação de nós, os dois escritórios, o dele e o nosso, realizarmos essa apresentação em outras localidades. Isso aí é com o meu amigo Francisco Rosa, né? A gente está vendo como e de que forma estender isto para o Rio de Janeiro, Curitiba, Gravataí, Porto Alegre, eu acho que Jundiaí também. Então esse é o ponto que depois será esclarecido. Eu acho que o jornalzinho da associação vai ser o veículo para divulgar isso. Bom, feito isso, eu passo a palavra do Dr. Peterson, que comentará sobre ações judiciais possíveis e impossíveis não, mas em andamento, né? Teses, etc. Obrigado, Dr. Giovanni, bom dia a todos. Primeiramente, me apresentar, meu nome é Peterson Andrade, alguns já me conhecem, fizemos aí uma
mais ou menos 3 anos, estamos refazendo, atualizando. Alguns já são nossos clientes. Como o Dr. Rovani colocou, alguns já tiveram resultados favoráveis, outros ainda estamos lutando. Infelizmente, as previsões de solução dos processos que antes eram de 3 anos, 4, agora já estão se estendendo a 5, 6 anos, infelizmente. Mas esse é um país em que, se nós não discutimos, especialmente no momento histórico em que vivemos, nós não teremos nada. A única forma de conseguirmos as coisas é brigando, né? Senão as coisas são solucionadas de maneira diversa. Ontem se comemorou com muito alvoroço os 10 anos do Bolsa Família, quando deveriam comemorar com mais ênfase os 25 anos da Constituição, e comemoração bonita seria essa se ela fosse efetivamente implementada. Infelizmente, no nosso país, aqueles que trabalharam duramente, contribuíram para o sistema, hoje se veem forçados a discutir diversas matérias, desde revisões de aposentadoria, fundo de garantia, plano de saúde, e é sobre isso que nós vamos falar. Uma apresentação sucinta do nosso escritório. Atuamos em todas as áreas de direito, para pessoas jurídicas e físicas. Eu sou maquinzista, tenho pós-graduação em Direito Societário e Tributário e atuo há muitos anos na área previdenciária também. Na área civil, aí um pequeno histórico da minha formação. Bom, o escritório tem mais 7 sócios, hoje estamos maiores do que estávamos há 3 anos, estamos aqui próximos de vocês, na Avenida Vereador José Diniz, 3651, aqui no Campo Belo, dá para ir a pé. Então, quando quiserem conversar conosco, aí tem os nossos contatos, depois podemos distribuir cartões, mas de qualquer forma aqui, perante a associação, nós temos uma parceria com o Dr. Rovani, então podem procurá-lo também diretamente, falando com o Dr. Rovani, estarão falando comigo, estarão falando com o Dr. Rovani. E aí vamos, aí um pequeno portfólio, as empresas que atuamos, tudo mais. Agora vamos ao que interessa, falar de revisões. Primeiramente, os senhores devem ter ouvido, questão de 2 semanas, com bastante estardalhaço na mídia, que o Supremo Tribunal Federal decidiu em definitivo que o prazo decadencial, o prazo dentro do qual as pessoas devem discutir a revisão dos seus benefícios, é de 10 anos. Né? Por muitos anos se discutiu isso e por muitos anos nós debatíamos que, sendo o benefício previdenciário de prestação continuada, quer dizer, todo mês o senhor recebe e todo mês os senhores deixam de receber uma parte daquilo que deveriam receber, né, de forma justa. Então, todo mês nasce o seu direito de revisão do benefício. Então, a prescrição deveria ser contada da seguinte forma: posso discutir a qualquer momento, só que só posso recuperar os atrasados dos últimos 5 anos. E não ter um termo final de discussão, que é o que o governo sempre sustentou com base na Lei Básica da Previdência, lei essa que foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, aí se divulgou, agora prazo é de 10 anos. Com isso se sepultaram mais de 80% das revisões previdenciárias no país. Pelo menos é isso que a notícia jornalística divulgou, e aqui eu vou esclarecer, não é esse o conteúdo do julgado. A própria Lei Básica da Previdência, ela estabelece até de maneira bastante correta que o prazo para se discutir o ato de concessão é de 10 anos. Em que sentido? Verificar se, por acaso, não houve inclusão de algum vínculo de emprego, se a base de cálculo está correta, se o cálculo está correto, se o servidor público cumpriu a lei vigente no momento da concessão. Não foi cumprido, eu tenho 10 anos para analisar e discutir, é um prazo mais do que razoável. Agora, esse prazo não se aplicará quando eu discuto a própria constitucionalidade da norma vigente na época do ato de concessão. Porque a constitucionalidade e a declaração de inconstitucionalidade, ela surte um efeito impositivo para todo o sistema, mesmo para aqueles que nunca discutiram. Então, independentemente da minha aquiescência ou não, da minha inércia ou do meu movimento em discutir aquela matéria, a declaração de inconstitucionalidade expulsa aquela norma do sistema e impõe à administração e aos jurisdicionados o cumprimento de uma nova norma.
anterior àquela que foi declarada inconstitucional ou corretiva daquela que foi declarada inconstitucional. Exemplo disso, a revisão do teto, que foi julgada a questão de 2 anos, o INSS diz que está cumprindo a determinação judicial, inclusive mandou correspondência para muita gente, indicando qual seria o valor do benefício corrigido e os atrasados devidos. Isso independentemente de ajuizamento ou não de ação, independentemente de prazo de prazo decorrido desde a data da concessão do benefício. Porque esses benefícios que foram submetidos à revisão do teto, eles foram concedidos até 1998, quando foi a última correção por emenda constitucional do teto. Então, quer dizer, já teria decorrido mais de 10 anos, não obstante aqueles que não discutiram, e o INSS reconheceu a procedência da ação, estão recebendo as suas revisões. Muito embora, fiquem alertas, quando o INSS diz que não tem direito, 90% dos casos tem direito à revisão do teto. E quando o INSS diz que tem direito e reconhece, por exemplo, que a revisão seria de R$500, é porque ela é de 1.500, por aí. Então vivemos num país amoral, infelizmente. Então temos que ficar de olho mesmo quando o governo diz que está cumprindo uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas o que é importante é, independentemente da data de concessão do seu benefício, se o motivo justificador da revisão é a inconstitucionalidade da norma vigente, essa decisão do Supremo não se aplica. E a própria transcrição, e quem tiver curiosidade pode ver na TV Justiça, está no YouTube, o julgamento inteiro, né? O próprio voto do João Barroso, dos outros ministros, da Márcia Weber, eles foram bem claros ao limitar a abrangência do julgamento. Só que aí o governo pega aquilo, dá uma boa distorcida e joga na mídia para desestimular não só aqueles que já intentaram as suas ações, mas também para desestimular os demais, que vão pensar, bom, esquece, brigar com o governo, nós nunca vamos ganhar. Só que não é verdade. E se eu dissesse que é verdade, eu estaria botando fogo na minha lavoura, porque eu vivo disso, né? E eu vejo, e eu tenho experiência, que vale a pena discutir que ainda o Poder Judiciário é um poder independente, a despeito de embargos infringentes e coisas do gênero, ainda podemos confiar no Supremo Tribunal Federal, que em matéria previdenciária, em matéria de fundo de garantia, em matéria de plano de saúde, em matéria de garantias constitucionais, ainda é uma corte bastante respeitável, com posicionamentos que nós podemos confiar. Bom, então, ponto inicial. São cabíveis revisões de benefício, segundo 80 teses, mais ou menos, dependendo da data de concessão e se os senhores continuaram ou não a trabalhar posteriormente à concessão do seu benefício. Então, para fazer uma análise do seu caso específico, nós precisaríamos olhar a carta de concessão dos seus benefícios e verificar, e aí manifestar um parecer do cabimento ou não. Então, eu vou falar das teses principais, vamos dizer, que abrangem o maior número possível de pessoas, e depois cada um dos senhores podem me encaminhar um e-mail, tem um e-mail na apresentação, ou no cartão, não tem problema. Nós vamos responder sem compromisso se é cabível ou não a revisão no caso de cada um dos senhores. Mas falando basicamente das teses que hoje constituem o maior volume da nossa atuação, vou começar por baixo, a desaposentação. Desaposentação, para aqueles que se aposentaram pelo INSS e continuaram a sua atividade profissional, o Superior Tribunal de Justiça, pela sua Corte Especial, sua composição máxima, decidiu este ano, em sede de recurso repetitivo, quer dizer, essa decisão é vinculante para os órgãos judiciários de primeira e segunda instância, que o aposentado nessa hipótese, ele pode renunciar ao seu benefício original e optar por um novo benefício no qual será computado todo o período de trabalho, inclusive o posterior à primeira jubilação. Certo? Isso vai levar a um aumento substancial do benefício, na maior parte dos casos, especialmente se a pessoa continuou a contribuir dentro do mesmo parâmetro. Né? Logicamente, se a pessoa encerrou a atividade profissional, depois retomou essa atividade com salário de contribuição muito inferior, isso pode inclusive reduzir a média, a desaposentação não é recomendada. Mas se ela continuou a sua atuação com o mesmo salário, salários maiores, ou até menor, mas a contribuição ainda continuava sendo pelo teto, por exemplo, então
geralmente isso acarreta um aumento substancial do benefício. A gente tem situações de benefícios que são dobrados ou mais do que dobrados, chegam ao teto da Previdência. Por quê? A segunda aposentadoria vai se dar agora, os senhores têm uma idade superior, então o fator previdenciário passa a não atingi-los, ou vai atingi-los numa intensidade muito menor, e os senhores terão um tempo de contribuição maior e uma base contributiva maior. Muitos dos senhores devem ter se aposentado proporcionalmente, então a sua aposentadoria agora será integral, sem os fatores de redução que incidiram na primeira aposentadoria. Então, a desaposentação é uma revisão não só viável, mas hoje com uma probabilidade de ganho praticamente certa. O Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, ainda está analisando o caso, que foi chamado a tanto pelo INSS, que interpôs o seu recurso extraordinário. Tem um julgamento que já há quase 2 anos está suspenso, tem um voto do ministro Marco Aurélio favorável aos segurados, favorável aos aposentados, e depois o julgamento foi interrompido, pedido de vista do Dias Toffoli, o advogado do PT, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Fala assim porque é público, é notório e é uma vergonha, e a gente tem que se manifestar mesmo. Bom, mas a probabilidade, a perspectiva de resolução pelo Supremo Tribunal Federal dessa matéria é incerta, porque ainda vão ter que julgar o mensalão novamente, inocentar o Dirceu, inocentar o João Paulo Cunha e os quadrilheiros, falar que na verdade eles não eram quadrilheiros, e depois disso é que a pauta do Supremo vai estar aberta para essa matéria. Então hoje não existe expectativa de julgamento, mas todos os julgados proferidos no país devem seguir necessariamente a orientação hoje do Supremo Tribunal de Justiça, porque ele decidiu isso em sede de recurso repetitivo, que é uma disposição do nosso Código de Processo Civil, que justamente visava uniformizar o entendimento de determinadas matérias quando elas são afetadas a esse regime de julgamento. Então hoje a perspectiva é certa, se mantido esse posicionamento do STJ, mesmo posteriormente ao julgamento do Supremo. E o Supremo Tribunal Federal, mesmo inocentando o pessoal do PT, em matéria previdenciária, ele tem sido bastante generoso com os segurados, com aposentados, vide revisão do teto, vide outras revisões que recentemente foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal em favor dos segurados. Bom, falando nisso, revisão do teto, quem se aposentou, pois não? Desculpe, eu acho que nesse item, desaposentação, convém fazer o seguinte comentário. Eu tenho notado que muitos dos nossos colegas estão preocupados com a eventual devolução da aposentadoria daquilo que já receberam. Então seria interessante você dar um comentário sobre isso. Lógico. Por favor. Bom, senhores, o que o STJ decidiu é que o segurado que pede a sua desaposentação e tem a mesma concedida, ele não deve devolver nenhum valor que recebeu, porque o que ele recebeu foi devido, foi legal e decorreu da sua justa contraprestação pelas contribuições que realizou até o momento. E por outro ponto de vista, o benefício previdenciário tem caráter alimentar, e benefícios de caráter alimentar eles não são repetíveis, quer dizer, eles não são passíveis de devolução ser recebidos de boa fé. E, no caso, o benefício previdenciário não só foi recebido de boa fé, como foi recebido legalmente. Outra questão é, enquanto não houver o julgamento definitivo da desaposentação, quando ela será implementada, o benefício dos senhores continua sendo pago normalmente. Não há nenhuma interrupção, nenhuma suspensão. Quando do julgamento definitivo, o INSS é comunicado, como já temos vários casos, o INSS é comunicado e ele expede uma nova carta de concessão de benefício. Então, o benefício anterior dos senhores deixa de ser pago no momento em que os senhores receberem um novo benefício, não há nenhuma suspensão e interrupção. E a partir daí vai haver também o direito de receber aquilo que deixou de ser recebido corretamente a partir do ajuizamento da ação. Porque a desaposentação ela não é uma revisão clássica. Eu não vou revisar o meu benefício inicial, tendo direito aí a atrasados dos últimos 5 anos. Não, ela é um pedido de uma nova aposentadoria que vai ser contada como concedida no dia em que eu a pedi judicialmente. Então a decisão judicial age retroage os seus efeitos a contar da distribuição no fórum da ação judicial. Então vai haver uma diferença a ser recebida
entre o benefício antigo e o benefício novo, do período em que o processo tramitou até a implementação efetiva do novo benefício. Bom, revisão do teto. Para aqueles que se aposentaram entre 88 e 2003 e tiveram esse benefício limitado ao teto, quando esse teto foi corrigido por emendas constitucionais, tem direito à recomposição dessa perda. Importante colocar. Mesmo que a sua carta de concessão não demonstre que houve limitação ao teto previdenciário à época, é importante que nós analisemos se é cabível ou não a revisão, por dois motivos. Muitos dos senhores se aposentaram em épocas em que o benefício foi defasado por uma outra circunstância. Por exemplo, aquela diferença do IRSM, que era o índice de correção monetária, quando o real foi implementado, a diferença da URV para o real. Quem se aposentou entre abril de 94 e abril de 97, provavelmente já fez uma revisão previdenciária onde buscou essa diferença no seu benefício. Então, aquele benefício corrigido pela diferença da URV, ele não vai ser mais aquele que está espelhado na carta de concessão original. Ele vai ser outro benefício que, quando da implementação da correção foi determinada judicialmente, ou até pelo INSS, quando ele deu cumprimento à decisão do STF, ele pode ter ficado limitado ao teto e ter gerado reflexos para os pagamentos seguintes. Então é importante fazer essa análise, independentemente da carta de concessão mostrar ou não que houve essa limitação ao teto. Outra situação em que a carta de concessão não vai mostrar uma limitação ao teto, mas é aplicável a revisão do teto, é para o benefício proporcional. Ele não vai ter ultrapassado o teto, porque ele vai ter sido limitado a 70% ou 80%. Né? Mas a defasagem e o direito à recuperação, ele é justamente sobre esse percentual que foi concedido originalmente. Explico melhor. A limitação ao teto, ela acontece antes da aplicação do fator de proporcionalidade. Primeiro se faz a correção do salário de contribuição, depois se calcula o benefício. Daí o benefício, por exemplo, ele atinge R$2.000, o teto da época era R$1.800. Então há limitação ao teto nesse momento. Então o seu benefício passa a ser R$1.800. Depois disso é que se aplica o fator de proporcionalidade. Bom, então sua aposentadoria foi proporcional, 80%. Então os 80% vão incidir não sobre os R$2.000, mas sobre o valor já limitado ao teto, sobre os R$1.800. Então é por isso que, mesmo a sua carta de concessão não mostrando uma limitação ao teto, o senhor pode ter, o senhor ou a senhora podem ter tido a limitação ao teto e o direito à recomposição desses valores é o pagamento dos atrasados. O INSS não está dando cumprimento à decisão do Supremo em relação aos benefícios proporcionais, justamente argumentando que eles não foram limitados ao teto, o que é um erro, porque o próprio caso que o Supremo Tribunal Federal analisou quando decidiu a matéria, chamado leading case, era de uma aposentadoria proporcional, certo? Por isso que nós temos que ir a juízo, mesmo depois do Supremo Tribunal já tendo decidido a matéria, para pleitear corretamente a aplicação desse julgado ao seu benefício proporcional, se ele tiver sido limitado ao teto. Mas também uma matéria de cálculo, daí os senhores podem mandar as cartas de concessão, sem compromisso a gente faz uma análise. Bom, quem se aposentou a partir de janeiro de 2000 tem um famigerado fator previdenciário, que vem sendo declarado inconstitucional por decisões de primeira e segunda instância, ainda uma matéria incipiente em sede de Tribunal Superior, é uma matéria em que acreditamos. Por quê? A Constituição Federal, quando concede o direito à aposentadoria e atribui à lei a regulamentação não pode significar limitação, não pode significar uma diminuição do direito de aposentadoria, é justamente isso que o fator previdenciário faz. Vamos falar de previdência, da Previdência, depois, senhores. Então, o pessoal de Previdência tem muito bem, é um cálculo atuarial. O fator previdenciário nada mais é do que a aplicação de um cálculo atuarial, né, próprio de um seguro, de uma previdência privada, à previdência concedida pelo governo, pelo INSS, quando a Constituição não autoriza isso, que é o fator previdenciário. Bom, dependendo da sua expectativa de vida futura e presumida, que eu meço de uma forma uniforme para toda a população brasileira, quanto maior for essa expectativa de vida, então menor vai ser o seu benefício. Isso é
manifestamente inconstitucional, seja porque a lei não está autorizada a fazer essa limitação, seja porque também há uma violação ao princípio da isonomia. Todos são tratados de forma uniforme, segundo uma taxa de mortalidade presumida lá pelo IBGE, antes considerando fatores próprios, né? Uma doença crônica, um problema, um diabetes, uma cardiopatia, coisas do gênero, que infelizmente vão acabar me tirando da média nacional, e isso não é levado em consideração. Eu sou tratado como qualquer pessoa e tem o meu benefício reduzido. Isso é matéria de discussão judicial também. Bom, fora essas matérias, havendo caso específico dos senhores, estamos à disposição para perguntas posteriormente, para a gente não atrapalhar aqui o andar dos trabalhos. Vamos falar agora rapidamente de FGTS. 2 pontos específicos. Primeiro, a nova discussão que existe. Muitos dos senhores já têm, inclusive conosco, ações do FGTS, mas nenhum dos senhores ainda tem essa nova discussão, porque essa é uma discussão recente. Nosso escritório, como outros também, só atua em matéria de revisão previdenciária ou revisão de fundo de garantia ou qualquer outra matéria jurídica, especialmente para a pessoa física, quando há um grau de probabilidade de êxito já definido pelos tribunais. E no caso, essa matéria é relativamente nova. O fundo de garantia, desde 91, ele é corrigido pela TR e tem aplicação de juros de 3% ao ano. A TR, a partir de 99, ela se descolou muito de um índice de inflação oficial que efetivamente mede a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda. Então, a partir de 99, o que nós temos é uma TR, que é uma taxa referencial ficta, que não corrige a efetiva inflação do período. Inflação do período, que por índice oficial, utilizado inclusive pelo governo, pelo INPC, foi muito superior à TR. A TR tem anos que ela é zerada. 2013, por exemplo, ela está até agora zero, como se não existisse inflação. Então, o que eu tenho? A instituição financeira, a Caixa Econômica Federal, que é responsável pela gestão do fundo de garantia, ela tem diversos depósitos que ela simplesmente não corrige, ou corrige parcamente, corrige pifiamente, não cumprindo o seu dever legal de manter a integralidade do dinheiro, sendo que correção monetária não é nenhum plus. Correção monetária efetiva a correção da perda do poder aquisitivo da moeda, e já historicamente no STJ e no STF já foi decidido que, não sendo ela um plus, ela tem que ser aplicada integralmente, sob pena de violação do próprio direito de propriedade. Então, a minha propriedade, a cada mês, sem correção, ela é menor, ela é atingida, há um confisco. E essa é a maior falácia que nós temos hoje no país, né? O fundo de garantia mesmo, ela não devia existir, né? Uma poupança compulsória que não protege ninguém, porque mensalmente o governo retira uma boa parte desse patrimônio para si. Então, analisando casos análogos relativos à correção monetária de valores que têm que ser devolvidos em matéria tributária, em matéria de precatórios de qualquer natureza, ele julgou inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção. E julgando inconstitucional a TR como índice de correção para a devolução de valores devidos pelo governo, discussão com muita força do fundo de garantia. Então, o que nós pleiteamos nessas ações, para aqueles que têm depósitos fundiários de 99 em diante, para aqueles, infelizmente, que fizeram saque anteriormente, valem as outras discussões, mas essa não vai ter aplicabilidade, porque até 99 a TR ela andava junto com a correção monetária pelo INPC, e até alguns momentos sendo superior ao INPC. Então, quem mantinha, quem manteve, ou quem mantém depósitos fundiários de 99 em diante, mesmo tendo sacado esses depósitos posteriormente, em 2000, 2001, 2002, 2003, tem direito a pleitear a diferença de correção monetária e a diferença de juros que deixaram de ser aplicados, porque os juros de 3%, que já são muito pouco, eles foram aplicados sobre uma base de cálculo corroída. Sendo assim, também tem uma diferença de juros a ser pleiteada nessas ações. As ações são bastante significativas, vale a pena para os senhores que estão nessa situação, têm interesse, entrar em contato, a gente faz um cálculo sem compromisso para mostrar
qual seria o valor envolvido. Correção pode chegar até 125% dos valores dos depósitos fundiários. Já vem sendo colocado como uma maior discussão, tirando discussões tributárias, né, que envolvem o Vale do Rio Doce e essas coisas, envolvendo pessoas físicas, e o maior número de pessoas já está se estimando uma discussão de 18, 19 bilhões de reais. Quase o que o governo emprestou para o Ike Batista. Vamos lá. Agora, falando de outra discussão relativa ao fundo de garantia, muitos senhores já têm, ou já tiveram, é aquela relativa também, o mesmo fundo de discussão, dever de corrigir pela correção monetária integral. Em 87, 88, 89, 90, 91, 92, nós tivemos os chamados expurgos inflacionários, que além, o governo, naquela época, ele era um pouco mais recatado, né? Ele roubava só em alguns anos específicos. Então ele divulgava um índice de inflação menor do que o oficial e corrigia todas as suas obrigações para esse índice menor. De 99 para cá ele já foi mais descarado, ele já dá um índice para o que vale para sempre, né? Então, em que ele já oficializa o expurgo. Anteriormente a isso, os expurgos aconteceram em períodos específicos, também nos quais vai se pleitear a aplicação da UFIR, ou do IPC, ou do INPC. Ainda está em tempo de se buscar essas diferenças, porque a prescrição do Fundo de Garantia é trintenária. Além disso, para aqueles que aderiram ao Fundo de Garantia até dezembro de 73, há direito a se pleitear os juros progressivos de 3% a 6%, a partir do quarto ano de vínculo de emprego, 6%, né, porque essa era a regra anterior a 73, então quem fez a adesão a esse sistema tem direito a não um juro fixo de 3%, mas a um juro de até 6% a partir do quarto ano de vínculo de emprego. Esse direito adquirido ele foi simplesmente cortado a partir de 73, mas o STJ vem decidindo de forma uníssona que é direito ao resgate dessa diferença de juros para quem fez a adesão a 73. Por quê? Porque naquele momento ainda existia o regime estatutário, então poderia se optar pelo regime estatutário no fundo de garantia. Quem optava pelo fundo de garantia perdia uma série de garantias que o regime de estatutário, né, de estabilidade a partir do 10º ano, mesmo na iniciativa privada, assegurava. Então essa opção que implicou na perda de um direito, ela deve ser mantida de forma uníssona por toda a carreira daquele cidadão, independentemente dele manter o mesmo vínculo de emprego ou não. Mesmo quando ele mudou de vínculo de emprego e passou para um novo emprego, na nova conta vinculada, no novo emprego, ele tinha direito à manutenção dos 6%, isso é o que vem decidindo o STJ, de forma uníssona. Então, aí o recado. Quem tiver questões relativas a isso, falamos em breve. Bom, tem um assunto que interessa a todos, ou praticamente todos, acho que todos, o Fundo de Previdência dos senhores foi constituído justamente em 1989. De janeiro, as contribuições feitas ao fundo, de janeiro de 89 a dezembro de 95, próprias, não aquelas feitas pela empresa, as contribuições que foram descontadas dos senhores, do seu lerite e tudo mais, as contribuições próprias, elas foram tributadas, porque naquele momento não existia a permissibilidade de se deduzir o valor investido em previdência privada do imposto de renda, como passou a existir a partir de 96. Então isso foi um investimento que os senhores fizeram, mas que foi tributado. Então, quando do resgate desse fundo, os senhores não podem ser tributados novamente, certo? É uma discussão bastante singela. Agora, qual é o montante da não oneração que os senhores têm direito? Vai ser proporcional ao quanto esses investimentos próprios de 89 a 95 representam no total do seu fundo de previdência. Então, para aqueles que se aposentaram em 95, vai ser proporcional ao montante de contribuições próprias comparativamente ao montante das contribuições feitas pela empresa, né? A Prev Siemens tem sido, das entidades que nós trabalhamos, a mais companheira dos seus assistidos, porque ela fornece uma declaração que é fantástica. Ela dá essa proporcionalidade. É só fazer uma solicitação simples, ela fornece,
dizendo qual é a proporcionalidade em reais, em cotas, e esse documento é o suficiente para que nós vamos a juízo, pedir a desoneração proporcional daqui em diante e pedir a recuperação dos valores que já foram retidos na fonte e pagos e cobrados pelo governo indevidamente dos últimos 5 anos. Infelizmente a prescrição é de 5 anos em matéria tributária, então quem hoje usufrui o seu fundo de previdência já teve, mas se aposentou em 97, 98, em 2000, já teve retenções e recolhimentos que foram feitos que não podem ser mais recuperados. Só podem ser recuperados recolhimentos e retenções indevidas dos últimos 5 anos. Então, de 2008 para cá, de novembro de 2008 até hoje. Mas pode-se pleitear, além dessa recuperação, a desoneração futura proporcional. Certo? São ações bastante tranquilas, o PFCIM já tem conhecimento, também tem sido muito companheira, recebe o ofício do juiz, dá cumprimento imediato, ou propiciando a desoneração, ou quando o juiz determina o depósito judicial, faz os depósitos judiciais, informa os depósitos judiciais, fica tudo mais fácil para depois no final da ação se fazer o levantamento, se recuperar o benefício. E são, em especial no caso dos senhores, que o fundo foi constituído em 89, a proporcionalidade do benefício no benefício que os senhores recebem hoje é bastante significativa. Então, não raro a gente tem aí desonerações de 60%, 50% do imposto de renda total. Certo? Aí depois, havendo interesse, cada um dos senhores, a gente tem um desconto especial para os associados da PrevSimes, aí conversamos aí, em particular com cada um dos senhores. Bom, isso é sobre o que nós acabamos de falar, tem um pequeno resumo. Agora, planos de saúde. Nosso presidente, vamos falar sobre planos de saúde. O que nós estamos discutindo hoje em matéria de plano de saúde para os senhores aposentados? Bom, os senhores manifestaram a preocupação com os altos custos, né? Aposto que muitos dos senhores já tiveram, ou para si, ou para algum familiar, um determinado momento, que é um momento geralmente mais crítico lá na família, aí o plano fala que não cobre tal procedimento, ou não cobre tal material, né? Tive aí recentemente um cliente fez uma cirurgia na próstata, daí tinha 2 opções, né? Ou ele fazia método tradicional, que é um método que não se usa mais, talvez na África, que realmente implica uma recuperação mais demorada, uma chance de recuperação muito pior, né? E tinha outro, olha, você pode fazer com laser, com fibra ótica, material de primeira, tudo mais. Bom, então você quer viver ou quer morrer? Bom, eu quero viver, óbvio, né? Então, para viver, o seguro saúde é um seguro bom, é um Porto Seguro, não cobre a fibra ótica, o laser, então mais R$7.000. Bom, tudo bem, vamos fazer. Assinou, né? Você jura por Deus que não vai processar o plano de saúde? Não, juro por Deus. Bom, quando ele recebeu a conta, obviamente nos procurou, já temos um relacionamento antigo, entramos com a ação, conseguimos uma liminar em 2 dias para suspender aquela cobrança. Por quê? Porque seguro-saúde, não é à toa que existe saúde no nome, né? Ele tem como objetivo preservar a vida, preservar a saúde. Então, o seguro, ele pode escrever o que ele quiser no contrato, e você, óbvio, é um contrato de adesão, e principalmente nesses momentos delicados da vida, se vier alguém dizer que a conta é R$500.000, você vai assinar e depois você vai procurar saber como é que vai pagar, né? Então, nessas situações, independentemente do que estiver estabelecido, se o procedimento é essencial ou, no mínimo, extremamente útil para a preservação da vida ou da saúde, mesmo que não haja risco de morte, o seguro é obrigado a cobrir, porque faz parte da essência da contratação. Violaria a própria essência da contratação e colocar determinados limites. Isso já foi extensamente analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então já há muito, limitação de dias de UTI, proibido, limitação de determinado tratamento, excetuadas algumas hipóteses muito particulares, é proibido também, né?
sei que seja, olha, um tratamento ultra experimental. Essa é uma limitação razoável. Agora, não colocar, bom, limitação de dias de quimioterapia, limitação de materiais. O meu médico está recomendando que eu use o material X. Ah, não, mas o plano só paga esse, que esse você vai para casa e 2 dias depois morre. É o caseirinho, vai para casa e morre em casa. Não tem sentido. Então, a jurisprudência há muito tem colocado essas limitações, essas imposições para o seguro-saúde, dizendo não pode haver limitação de procedimento, material, né? Ou limitação injustificada de reembolso. Aí eu vou falar do meu caso. Não estou aposentado, mas uso plano de saúde também, né? E a minha família. Há 2 anos, meu filho, praticamente, tivemos um filho que, em 2 anos, na época, que quase morreu, né? Começou com uma dorzinha quando ia ao banheiro, né? Febrinha, levamos para o hospital, faz uma ultrassonografia, o rim dele está desse tamanho, com uma infecção alta. Fica no hospital 10 dias, 20 dias, e antibiótico, muda antibiótico, vai antibiótico, muda antibiótico, coisa se agravando. E nesse momento eu procurei um médico especialista, um urologista pediátrico, que tinha um renome. Então, procurei o Dr. Antônio Macedo Júnior. Mas não, ele, olha, ainda pouco esperançoso que ele fosse no hospital ver o meu filho assim, do nada, mas ele foi lá, olha, só que eu vou chegar à noitinha porque eu vou operar o dia inteiro. Tudo bem, chegou à noitinha no hospital, falou, mas não vou assumir o caso, hein? Vou só dar uma orientada, ver se está tudo certo. Não, tudo bem. Ele viu a ultrassonografia, viu os exames e falou, eu vou assumir o caso e vamos operar amanhã. Então fez uma cirurgia de salvamento para tirar a infecção, pois ele tinha um probleminha congênito lá no ureter. Dali a 3 meses fez outra cirurgia para fazer uma plástica no ureter. Bom, salvou o meu filho. Hoje ele está bem, graças a Deus. Devo a vida do meu filho a esse médico. Óbvio, esse médico não era coberto pelo plano, né? E naquele momento, o convênio não me apresentou nenhum médico que fosse capaz de salvar o meu filho. Aliás, o convênio não confessou no processo que depois nós ajuizamos que ele sequer tinha um urologista pediátrico cadastrado. Por quê? Os senhores vivenciam isso praticamente todo dia também. Tem muitos médicos. Hoje está difícil ter um médico bom cadastrado no plano, que aceite fazer consulta, que seja. Cirurgia então não se fala, né? É raro. Ou quando você achar não larga desse cara. Larga a esposa, mas não larga ele. Por quê? Porque é difícil. Então, nessas situações em que eu sou obrigado a arcar com valores que o meu convênio não cobre, eu tenho direito a um reembolso, se não integral, que seja razoável, né? Não aquelas fórmulas